Eu assisti o jogo, Assistiu? Brasil-Venezuela, assisti. Ah, Pra mim, Neymar fez um jogaço. Podem me convencer que não, mano. Eu vi os melhores momentos. Neymar não estava inspirado. Tentou. Mas pra mim, Neymar jogou muito. Eu vi drible, vi passe, vi tentativa, chutou uma bola, o guarda-rede defendeu. você viu o lance Mas do cartão? Que ele ficou forçando um depois. cartão a partida inteira, aquele pênalti ridículo que ele Yeah, tentou. yeah. Perdeu todo o nome por causa disso, Sim, todo o por causa disso. esforço. Mas eu tava vendo o jogo, ele tava dando travadas, as fintas, as faltas, parecia o mesmo Neymar, mas não é igual. Tentou fazer uns golos, deu assistência pro golo do empate. Mas a seleção brasileira basicamente não tá bem, todo mundo sabe. Não sabemos se tá sofrendo uma mudança de geração, como a Espanha sofreu, ou se tá faltando um camisa 9, ou, por exemplo, a seleção brasileira agora sem o Thiago Silva ainda não encontrou o parceiro ideal do Marquinhos. Varia um aqui, varia um ali. Pra mim é o Gabriel. Bas- A seleção brasileira é uma coisa bizarra porque os jogadores não são ruins. Tá acontecendo o que você falou, a troca de gerações, né? Então, o Fernando Diniz, o estilo de jogo dele é o goleiro tem que saber jogar com os pés. Tanto que, mesmo sendo muito questionado, ele fez o que o Tite não fez em 8 anos, que foi trocar o Alisson pelo Ederson. Então o Ederson virou goleiro titular. O Thiago Silva, enfim, saiu da seleção. Ele continua jogando em alto nível, respeito muito, mas para o ciclo da seleção da próxima Copa eu acho que não teria mais o que fazer. O Marquinhos, ele tá jogando desde o Mundial de 2018. O Marquinhos tá em baixíssimo nível, mas ele continua porque não tem um zagueiro melhor que ele. O parceiro dele ideal pra mim é o Gabriel, porque é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, é canhoto, sabe sair jogando também. O problema é que o Gabriel comete muitos erros, né? Eu sinto que ele é um pouco muito desastrado. Porém, no Arsenal, o Gabriel tem o Saliba do lado dele que conserta todas as Exato. merdas que o Gabriel faz. Na seleção brasileira, o Marquinhos não é esse parceiro ideal. Eu acho que o Gabriel tem que ser o zagueiro pelo lado esquerdo, mas o Marquinhos deixa um pouco a desejar. O maior problema do Brasil tem sido as laterais e o centroavante. Porque desde que o Daniel Alves foi. Como é que eu posso dizer? Não mais convocado para a seleção por diversos motivos, o Brasil nunca mais encontrou alguém para aquela posição. O Danilo é um mau jogador? Não, mas ele não é o cara para um ciclo de Copa do Mundo. Então o Brasil testou aí o Ian Couto, o Wanderson, né? Na lateral esquerda também a gente tem alguns problemas, porque agora foram testados o Guilherme Arana, o Carlos Augusto. Então as laterais do Brasil ainda não foram encontradas. Meio e as pontas, a gente está muito bem servido ali no meio campo e nas pontas. O problema tem sido também o camisa 9 da seleção brasileira, que é o Richarlison. O Richarlison está numa péssima fase. Como que o Richarlison continua sendo convocado? O Gabriel Jesus ser convocado, dá pra entender. Dos três centroavantes convocados, o Gabriel Jesus ele é o melhor. Pra mim tinha que ser o titular. Muita gente julga ele pela Copa de 2014 por ele não ter feito gols. Só que, gente, vamos virar a página. Estamos em 2022, em 2023. Acabou. Aquele Gabriel Jesus do Manchester City não existe mais. Agora é o Gabriel Jesus do Arsenal, que vive uma boa fase, tá jogando muito sob o comando do Arteta, é muitas vezes titular na equipe do espanhol e tem que ser o titular da seleção brasileira, porque se você convoca o Matheus Cunha e o Richarlison, não tem sentido esses dois estarem na seleção. Tipo, qual é o critério para eles estarem sendo convocados? Em 40 e não sei quantos jogos tem 3 gols, o Richarlison em 40 e poucos jogos tem 2 gols, Oi. e 2 gols, e aí você pega o Lautaro Martinez em 40 jogos, 30 gols. Pega o Julian Álvares em 40 jogos, 20 gols. Então, tipo assim, é um nível muito discrepante de seleção de camisas 9. Sendo que a gente tem o próprio Vitor Roque, que merece uma chance na seleção. A gente tem outros atacantes, mas a seleção brasileira continua insistindo em Richarlison e o Matheus Cunha. Eu não consigo entender o Matheus Cunha na seleção. Hoje o Vitor Roque é melhor que o Richarlison. Mas o Vitor Roque joga no Atlético Paranaense, mano. O Richarlison tá no Tottenham. Se você colocar o Vitor Roque no Tottenham, eu acho que ele vai desempenhar melhor. Porque o Richarlison não é falta de oportunidade. O Postecoglou escala o Richarlison, as bolas chegam, mas o Richarlison não tá sendo o cara. Tipo assim, você quer continuar convocando o Richarlison? Beleza. Leva o Gabriel Jesus junto, dois atacantes aí de nível Premier League em teoria, mas o Matheus Cunha não tem explicação. Leva o Vitor Roque, leva o Pedro do Flamengo, leva outro atacante, cara. Mas não leva. O Matheus Cunha não tem sentido o Matheus Cunha tá na seleção. Já que você levou o Joeliton, coloca o Joeliton de atacante, mas o Matheus Cunha não faz. Eu não consigo engolir o Matheus Cunha na seleção brasileira. Sinceramente, não. Não és o único, não és o único a falar que o Matheus Cunha não devia estar na.
É porque não tem Seleção sentido, brasileira. não tem sentido. Agora você vê nas pontas. Pô, de um lado a gente tem Rafinha, tem Rodrigo, do outro tem Vinícius Júnior, Martinelli. No meio-campo você tem ali o Casimiro. Agora, Matheus Cunha e Richarlison não tem justificativa. Pô, eu levaria o Gabriel Jesus e o Vitor Roque. Tudo bem, o Vitor Roque tá lesionado e tudo mais. Numa outra data FIFA, o Vitor Roque não foi convocado pela desculpa de que ele seria convocado para a seleção olímpica. E aí foi convocado Eu vi isso. O Vitor Roque e o Marcos Leonardo dos Santos. Cara, Eu vi isso. hoje, o Vitor Roque, mesmo lesionado, faltando uma perna, eu convocaria ele pra seleção junto com o Marcos Leonardo, mas não levaria o Richarlison e o Matheus Cunha, sabe? Põe o Vitor Roque lesionado lá, com a muleta que ele vai fazer gol, cara. O moleque tem um instinto. O que está acontecendo na seleção brasileira é o que não está acontecendo na seleção francesa e é o que não está acontecendo na seleção argentina. Uma Copa é um momento muito específico em que você, quando ganha, você até chora, porque você não sabe o que vai acontecer em 4 anos, não sabe se o teu país vai estar lá, não sabe as condições do país, não sabe se vai ser convocado, não sabe. Então, as Copas não se ganham apenas pela qualidade dos jogadores. Eu acho que o que está acontecendo? No Brasil, a competição está sendo muito forte. E a competição na seleção brasileira está a matar, tá a matar a qualidade da equipa. Por quê? Porque o Richarlison tá triste, porque não tá a marcar golo e tá a chorar em campo depois de um jogo, a chorar mesmo, a chorar, porque ele sabe que pode ser substituído. E os Sim. companheiros vão falar na imprensa aquilo que eu estou com ele quando ele está nesse momento. Não, mas não é. Não estão com ele. Depois do jogo, cada um vai pro seu canto, não sei o que. Então, as seleções, todas elas que vencem uma Copa, todas elas que têm um destaque, têm qualidade e, acima de tudo, coesão. Tanto que é uma união de uma equipa completa, como a união de uma equipa que vai jogar para um jogador. Sim. A seleção argentina foi no Mundial consciente que todos nós vamos jogar pro Messi. Pior, verdade. Porque, mano, para mim, a França tinha a melhor seleção para bater a Argentina na final. Eu achei que a França seria campeã. E mostrou que tem melhor qualidade ao sair do 2-0 pro 2-2. Mas as seleções vencem pelo talento e pela união. No Brasil, a competição está muito forte. E não é só entre os jogadores. A mídia brasileira também está a fazer isso. Neymar não joga bem, Neymar tem que parar de ser convocado. Mano, uma pessoa começar a ouvir isso e tal, tipo, eu entendo, por exemplo, também, Matheus Cunha mesmo não me convence, mesmo eu também não entendo nada. Mas quem já é convocado e quem tá para vir convocado para um ciclo pré-copa, a seleção brasileira, por exemplo, para mim deviam parar do xingamento de... Por exemplo, eu não acho normal falarem não convoquem mais o Neymar. Você vê alguns comentários, não convoquem Neymar, mas o Neymar sempre a maioria quer ele, sim. Mas quando perde, empata, é normal, frustração, Sim. não é a mesma coisa, os sites de notícia vão fazer manchetes para nos fazerem lepra. Quer dizer, vão mesmo fazer um movimento que vamos ver o Neymar como o pior jogador do mundo. Mas Sim, total. tá a faltar essa coisa que todas as seleções campeãs têm. Que em 2002, um Ronaldo Fenômeno corta o cabelo, deixa uma parte assim, e a seleção inteira tá mesmo tipo, você tá bem fixe. Essa parte que falta na seleção brasileira é essa. Quer dizer, os jogadores todos vão lá, um Joelinton, chega lá, não tá a aproveitar o momento dele na seleção, porque quer mostrar que joga muito, pra vir na próxima convocatória. É, porque assim, você Tá tem vendo? que agregar de alguma forma na seleção brasileira. Porque assim, querendo ou não, tem muitos igual a você. Então, assim, o Rafael Veiga é bom? É, mas tem muitos igual a ele e fazem o que ele faz na Muito. seleção. Tanto que o Rafael Veiga Exato. é reserva. O que que ele vai agregar de diferente? O treinador vai olhar pro banco, puxa, preciso mudar o jogo. Vou colocar o Rafael Veiga porque ele vai fazer isso diferente do que o outro tá fazendo. Então, você tem que agregar pra seleção. Os caras chegam na seleção, por exemplo, ele não fez isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui porque é uma das concorrências mais pesadas, o Martinelli. A concorrência do Martinelli é a mais desleal com todas, porque ele disputa a posição com o Vinícius Júnior. E é muito difícil. O Vinícius Júnior, pra mim, hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade. Um exemplo, o Martinelli entra no jogo, pega a bola e simplesmente sai correndo pro gol sem tocar pra ninguém pra tentar fazer o gol e causar uma boa impressão.
Isso vai fazer ele causar uma boa impressão? Não, vai mostrar que coletivamente ele não joga bola, ele tava jogando ali por ele. E é o que tem acontecido na seleção. Então a gente vai continuar nesse ciclo vicioso. Eu vi uma entrevista do Ancelotti falando que a vinda dele pro Brasil são só rumores. Finalmente ele falou algo sobre. Então, assim, sinceramente, eu espero que ele venha, mas eu não tô acreditando. Eu tô bem desanimado com a possível vinda do Ancelotti. Eu acho que vai acabar ferrando um pouco. E como o Fernando Diniz tá focado no Fluminense, final da Libertadores aí daqui 2 semanas e tal. E se o Ancelotti não estiver disponível para vir, vai acabar ficando o Diniz ou eles vão atrás de quem? Qual é um bom nome que tá livre no mercado hoje para assumir a seleção brasileira? Não tem. A seleção brasileira tem muitas coisas que a gente não consegue entender por que acontecem. Como eu já falei, Cunha e Richarlison na seleção. Beleza, não tem opções. Mas aí você convoca o Richarlison e ele é titular. Você convoca o Matheus Cunha e ele joga. Sendo que o Gabriel Jesus dos três é o que tá em melhor fase. Você fala, o Vitor Roque tá machucado. Beleza, tem o Marcos Leonardo do Santos. O Santos tá uma zona. O Santos tá na pior fase da história, cara. E o Marcos Leonardo tá metendo gol todo jogo. Ganhou do Palmeiras recentemente. Dá uma chance pro menino. A gente tem que quebrar um pouco essa panelinha dos mesmos jogadores estarem sempre na seleção. O Tite ficou 8 anos na seleção brasileira e a gente sabe que existiu uma panelinha ali de jogadores convocados. E o Diniz na seleção eu achei que mudaria alguma coisa, mas é mais do mesmo. Claro que a gente tá vendo novas caras, isso é muito legal. Pra mim, como brasileiro, eu acho legal ver o Carlos Augusto, o Ian Couto, o Wanderson, que infelizmente se machucou. O Arana é legal ver na seleção, porque o Renan Lodge simplesmente ele deixou de jogar futebol. Não dá pra entender a convocação do Renan Lodge. É legal ver novas opções assim no meio campo. Bruno Guimarães na seleção é incrível. O Bruno Guimarães joga muita bola, sabe? Eu acho que eventualmente vai acabar sendo o sucessor do Casemiro, se precisar ali na posição de 5. Das laterais é algo que dá pra resolver, porque a gente tem boas opções. E o Diniz tá convocando jogadores novos. Mas o ataque desanima muito. Pra quem teve Ronaldo Fenômeno como centroavante, ver o Richarlison hoje, cara, é triste. Em 2002, quando o Ronaldo ganhou a Copa do Mundo, o Brasil ganhou, eu tinha 5 anos, eu não lembro de nada. A primeira Copa que eu acompanhei foi em 2006. Então, assim, eu nunca vi o Brasil ser campeão. E eu não vi a geração de ouro da seleção, né? A melhor geração, né? Eu não cheguei a ver muita coisa. E agora eu tenho que ver o Richarlison perder gol e chorar. Pouquíssimos jogadores na seleção brasileira estão assegurados. Ainda não alcançaram a mente blindada que os outros jogadores ganharam. O que é a mente blindada? É de receber críticas. Eu notei, por exemplo, uma Argentina no meio do Mundial perde contra a Arábia Saudita. Aquilo é chuva de críticas. Sim. Os jogadores têm que estar prontos para isso. E eu, sinceramente, pensava que os jogadores da seleção brasileira já estão com a mente blindada. Dei conta que ainda não estão. São muito fracos. Quando o Neymar recebe uma pipoca da cabeça e começa a ofender aí de uma forma que... Estás a ver? Os jogadores podem ter essa reação uns com os outros. Bom. Porque eu estou em campo, você está em campo. Você me empurrou, eu vou te empurrar. Sim. Mas, tipo o Messi na Copa fez muita brincadeira. Quando o Vergosti passou, ele começou a falar, não sei o quê. Marcou, fez aquela celebração assim entre os jogadores. Mas, sim, quando chega adeptos, por mais... Mano, quantas vezes e quantas críticas o Cristiano Ronaldo leva? O Cristiano Ronaldo leva críticas por tudo, até por jogar com 38 anos. Sim. O Messi, no meio do Mundial, a Argentina ganha 2-0 Holanda, eles empatam 2-2 no fim. Aquilo é chuva de crítica. Aquilo é apito final do jogo, os argentinos a gritarem E essa é a parte que a seleção brasileira ainda não trabalhou nos jogadores. Para além do excesso de competição, tá matando a mente deles. Os jogadores da seleção brasileira ainda não estão prontos para cá com essas críticas, como as outras seleções estão a se preparar. O Richarlison não está a marcar gols. O Haaland teve um momento na época passada que ficou uns 7 jogos sem marcar. O Haaland tem aquela dica de o ziqueiro nos jogos grandes. Não marca em final, não sei o que. Mano, isso não tá atrapalhar porra nenhuma na vida do Haaland. Se tá atrapalhar, ninguém tá anotando, é assim que tem que ser. Sim, o Haaland nunca marcou em nenhuma final. Tá a concorrer para a bola de ouro com o Messi e nunca marcou em nenhuma final. Todo mundo diz que em jogos grandes Haaland desaparece. Jogos grandes. Mas você vê, ele vai jogar contra o Nottingham Forest, pum, marcou 3. Jogou contra o Crystal Palace, marcou 4. Jogou contra o Manchester United, marcou 1. Depois ficou 3 jogos sem marcar e tá de boa. É isso que tá faltando na seleção isso é o treinador blindando o jogador. Tipo, ó, você vai sofrer críticas, mas ó, o grupo tá abraçado com você. Agora o Richarlison vai lá,
perde um gol, sai chorando. O Neymar toma uma pipocada na cabeça e ali ele quer virar homem, quer sair gritando e xingando. E aí ele leva uma pipocada e fala pro cara tem que respeitar. Pô, amigo, o Neymar não respeitou a torcida durante o jogo inteiro, forçando aquele cartão amarelo pra não jogar contra o Uruguai. Ah, parece que o juiz sabia, ele falou: ah, você quer tomar um cartãozinho, né? Não vai tomar. Porque naquela simulação do pênalti era amarelo claro, né? E o juiz não deu o amarelo.